desta vez, porque é que não tiveste o objetivo de ir para a Faculdade de Nutricidade Humana e optaste por essa? Não, eu optei primeiro pela Faculdade de Nutricidade Humana, mas só que não entrei por causa da média. Ok, ok. Porque lá a média é um bocado complicada. Conhecias essa escola onde tu estás hoje, lá em Rio Maior? Já tinha ouvido falar, mas não conhecia. Também não foste Não. visitar antes, nem nada disso. Nada. Eu Mas não há inscrevi, cenas, deixa saber o que é que eu, isto eu está. atirei-me aos leões. Como é que tu escolheste as escolas que te candidataste? Não fui propriamente pela universidade, eu fui pelo curso. Eu vi onde é que havia o meu curso, e aqui havia no FMH e na universidade onde eu estou agora. E meti essas duas opções. E graças a Deus entrei na segunda. Ok, não puseste mais nenhuma? Fui mesmo na esperança. Só querias entrar na pública, é isso? É porque o privado implicava muito dinheiro, muito dinheiro. Acho que a única universidade privada que tinha o meu curso era a Lusófona. E tenho muitos amigos na Lusófona e dizem-me que a Lusófona não é uma universidade assim muito boa para se dar. Mas alguma vez lá foste? A Lusófona, Sim. só uma festa, de resto nunca lá fui. Ainda lá foste, nem ver o curso, nem falar com ninguém, nada disso. Não. Ok, isso é mesmo boca a boca e nada de Eu investigar. sabia aquilo que os meus amigos me diziam, sabia aquilo que Ok, confiaste assim um bocadinho nos amigos. estou arrependido da minha escolha. Por isso, tu fizeste agora os exames, agora não, há 2 anos, quando fizeste os exames foi através de português e matemática, é isso? Não, acabei por fazer, sim, português e não era matemática, era Max. Como é que tu te preparaste para o exame? Tiveste 3 anos sem estudar? Como é que tu fizeste isso? Foi complicado porque eu não deixei o meu trabalho, os exames eram em junho e eu em janeiro, assim de surpresa, decidi começar a estudar para os exames, tive uma explicadora e comecei a estudar e depois quando me candidatei para os exames, aquilo depois dão-te uma folha onde diz que o aluno de XXX está aplicado para os exames e mostrei a folha à minha mãe foi tipo, chorou e não foi difícil porque eu trabalhava por turnos, tinha o turno das 6 da manhã às 3 da tarde e das 3 da tarde à meia-noite. Então se estivesse de manhã ia às explicações de tarde, se estivesse a trabalhar de tarde ia às explicações de manhã. Mas desde janeiro, portanto tiveste de fazer essa Já. preparação até chegares à altura dos exames. E depois que notas é que tiveste, lembras-te? Na primeira fase eu passei a português com 11 e chumbei a Max com 8. Depois na segunda fase fui fazer Max outra vez e passei com 12. Mas mesmo assim, como tu tinhas uma média de secundária muito boa, não é? Foi uma boa nota. Isso ajudou imenso, não é? Foi a minha sorte é ter tido uma nota de secundária muito boa, senão nem em Rio Maior tinha entrado. Ok, e se não tivesses entrado, o que é que tu farias? Nem sei. Estava tão focado no objetivo que eu acho que se o objetivo falhasse não sabia muito bem o que é que haveria de fazer. Mas provavelmente voltaria a trabalhar e se calhar hoje em dia estava perdido e só queria trabalhar e não voltava a tentar estudar. Olha, diz-me uma coisa, se voltasses atrás, às vezes gosto de fazer essa pergunta porque vocês agora já estão muito à frente, não é? Se tu olhando agora para o teu percurso, desde o nono até agora, haveria alguma coisa que tu farias diferente, se pudesses? Não, nada. Mesmo aquelas decisões que eu tive más, não mudava porque serviram para aprender aquilo que eu não quero. E aprendi que também que se nós seguimos aquilo que não queremos, não vamos ser felizes. E só vai dificultar. Por isso é assim, se eu te perguntasse, que é uma pergunta que eu costumo fazer a todos, que é, se vocês estivessem à vossa frente, jovens do nono ano ou do secundário, muito perdidos em termos de escolha, ou muito ansiosos, qual era o conselho que tu darias a eles? Eu acho que acima de tudo segue aquilo que te vai na alma e na tua cabeça e não na cabeça dos outros. Nunca escolhas um curso que o teu amigo quer ou que a tua amiga quer porque tens medo de ir sozinho para ali ou para acolá. É muito mal sair da zona de conforto. Eu sou o próprio a dizê-lo porque já tive que sair 2 vezes da minha zona de conforto, ou 3 a contar com o Erasmus. Mas primeira semana fora da zona de conforto é horrível. É horrível. Mas daí em diante temos as melhores experiências que quando formos velhos, reformados, é que nos vamos lembrar e dizer graças a Deus que eu tomei esta decisão na minha vida. Por isso, mais vale seguir aquilo que queremos e não que olhar para os outros e preocupar-nos com aquilo que nós queremos do que aquilo que os outros vão pensar de nós. E acima de tudo é basicamente essa ideia que eu tirei, sim, uma ideia mais vaga, daquilo que eu tirei de toda a experiência que tive até agora. Eles têm que pensar naquilo que gostam, às vezes estão sempre a pensar nas saídas, não é? Mas as saídas, quando tu vais para uma coisa que tu não gostas, às vezes a saída não vai acontecer, não é? Até podemos ir para uma coisa que a saída seja brutal, mas se nós vamos para lá contrariados, vai acabar por ser igual ou nada, porque vamos estar ali contrariados e vamos trabalhar contrariados
e vamos estudar contrariados, isso é sinónimo também de más notas, por isso é verdade, é verdade. Ok, olha, diz-me uma coisa, porque assim, Rio Maior não é ainda um sítio muito escolhido pela maioria dos alunos portugueses, toda a gente quase que fala, estou a falar daqueles que estão mais ali na zona de Lisboa, toda a gente fala da FMH, mas tu hoje que estás num polo em que nós sabemos que é a cidade do desporto, mas É verdade. explica lá um bocadinho qual foi o impacto. Tu disse que a conhecias, tu nem tinhas lá ido visitar. Como é que foi chegar a esse sítio? Embora tu não és muito desportista, não é? Mas como é que foi chegar àquele sítio? Tenta lá dar aqui uma imagem para quem não conhece. Primeiro dia eu fui lá fazer, eu nem sabia onde é que era, nem sabia, eu já por acaso já tinha carro e carta de condução, por isso eu tinha que ir para a escola sozinho. Nem sabia qual é que era o caminho que eu tinha que fazer, não sabia quanto, sabia que era perto da minha casa onde eu ia viver, mas não sabia o quão perto era. Foi assim um bocado uma descoberta. E depois, para quem não estava a estudar há 2 ou 3 anos, voltar à rotina de escola também não foi assim propriamente fácil, porque estando no trabalho, estava lá, não sei o quê, volta e meia, quando me apetecia, dizia ao meu colega, olha, vou beber um café, já venho. Na escola não é assim, o horário é das 4 às 6, temos que lá estar das 4 às 6, não há cá pausas para café. É assim uma rotina complicada de voltar a ter, mas tendo em conta que foi uma decisão que eu escolhi, foi bom porque eu estava ali e não estava contrariado, estava ali e estava feliz porque era aquilo que eu queria. E o que é que achaste das instalações? As instalações são espetaculares, espetaculares. Porque aquilo é uma universidade moderna, acho que tem 10 anos ou pouco mais. E eu tenho uma colega minha, por acaso é uma grande amiga minha da faculdade, que tirou aquele curso no secundário, curso profissional de desporto, e que tinha feito umas quantas atividades no FMH, e ela própria me dizia que ela podia ter ido para o FMH porque tinha notas para isso, mas preferiu ir para Rio Maior porque as condições a nível de escola são muito melhores que o FMH. Pelo que ela me dizia, o FMH está assim um bocado a cair aos podres, que já é um edifício muito antigo e... Eles estão ali pertinho do Jamor e acabam às vezes, se calhar, por aproveitar as instalações, mas sim. Isso mesmo, isso mesmo. E ali nós temos também um bocadinho de tudo. Nós temos a natureza, porque também temos há um curso que é mesmo envolvente com a natureza. Temos o campo de futebol, o estádio municipal de Rio Maior, e aquilo é uma cidade mesmo virada para o desporto. Temos várias piscinas de natação, temos campos de ténis, temos campos de corrida, a própria escola tem pavilhões, salas de aula não há... Eu, por exemplo, no meu secundário via muito a chover dentro das salas e infiltrações e chão a saltar. Ali não, ali é mesmo, tem ar-condicionado, mesas como deve ser, cadeiras como deve ser. É uma faculdade que eu recomendo vivamente, é muito boa, muito boa. Tem o senão de ser assim um bocado no interior, e no interior é assim um bocadinho parado quando comparado com Lisboa, não é? Mas habitua-se. Olha, porque é engraçado tu estares a dizer, saí outra vez da minha zona de conforto porque fui morar para longe de casa, mas tu já eras uma pessoa que trabalhavas, portanto supostamente já tinhas um grau de autonomia considerável, mas mesmo assim deixaste um Sim. choque grande, foi isso? Não foi um choque tão grande como foi com o secundário, por exemplo, mas quando tu estás habituado, eu no meu trabalho era o mais novo, eu sempre, até os meus amigos de escola e tudo, eu sempre estive habituado a lidar com pessoas mais novas, mais velhas que eu, ou seja, quando tu te dás com pessoas mais velhas acabas também por ter assim uma mentalidade mais velha porque apanhas as coisas deles, e as conversas, e as maneiras de pensar, esse tipo de coisas. E quando tu chegas a uma universidade, entras na sala de aulas e vês que és o mais velho da turma e olhas para o resto do pessoal e tem 17, 18, 19 anos, tu ficas um bocadinho naquela, eu sinto-me aqui um bocado um outsider, porque depois, atenção, agora já me dou muito bem com os meus colegas e gosto muito deles, mas ao fim de semana eu nunca consigo lá ficar, eu tenho que sempre ir a casa e ver os meus amigos porque, lá está, é a maneira de pensar e as cabeças não são iguais. Mas mesmo assim, isso é preciso persistência, ou seja, é É quase, não é? Assim, pronto, estás num ambiente, não te identificas plenamente, é preciso teres muito foco naquilo que tu queres, certo? É verdade, é verdade. Por isso é que eu digo, se vir para a universidade é mesmo só se quiserem, não se por obrigados, porque se formos obrigados não vamos lá fazer nada, só vamos lá mais para as festas e para as borgas do que outra coisa. Por isso é que quando se vai para a faculdade tem que ter mesmo noção daquilo que quer. Até porque ir para a faculdade não sai barato, né? E estar lá contrariado não vale muito, não vale muito.
Porque depois acabar o primeiro ano com 4 cadeiras por fazer, acabar o segundo com mais 4 e chegar ao fim do terceiro ano e ter 5 ou 6 cadeiras por fazer e pensar, bem, vou ter que cá mamar mais um ano, que até agora não tenho nenhuma cadeira para trás. E eu também penso assim, chegar ao fim do terceiro ano e ter uma cadeira de primeiro ano por fazer, em que eu já nem me lembro o que é que aquilo tem que fazer ou não sei o quê, é um bocado estranho. Então eu prefiro ir fazendo tudo, chegar ao fim do ano, do terceiro ano, receber o diploma e depois, olha, próxima decisão difícil na vida. Olha, David, o que é que tu ainda podias dizer mais, para além daquilo tudo que a gente já conversou, que entretanto não vai à conversa, mas tu até achas que era importante passar, uma vez que aqui a ideia destas entrevistas é para pais, não é? E também é para jovens, que muitas vezes andam aqui tipo à procura de o que é que eu escolho, o que é que eu não escolho. Se tivesses que deixar alguma mensagem para eles, qual é que seria? Mensagem para os pais, que é mais importante, acima de tudo. É verdade, porque eu vejo pais de amigos meus que dizem, tu tens de seguir isto, porque isto é o que dá dinheiro, isto é o que tem saída, isto é o que te vai fazer um homem ou uma mulher. Não façam isso, isso só nos baralha mais. Acho que devem apoiar nós jovens naquilo que nós queremos. Não é nos deixar à sombra da bananeira em casa, sem fazer nada, a dormir o dia todo, mas dar-nos espaço para escolher aquilo que nós queremos, mas também estar em cima, de modo a que nós não nos desleixamos no sentido de escolher alguma coisa para a vida, porque nem o 8 nem o 80, estar ali no meio. Para os jovens, nunca vão com a cabeça dos outros, pensem sempre por vocês, porque ao fim e ao cabo esta é a melhor fase da nossa vida, é a fase em que nós podemos fazer tudo, porque ainda não temos grandes responsabilidades, temos algumas, mas não temos grandes, e acima de tudo falhar faz parte. Eu falhei muitas vezes, mas o falhanço leva sempre ao sucesso, e agora não me posso queixar, estou na Croácia a fazer uma vidinha muito boa. Tenho saudades de casa, mas é uma experiência espetacular. Conhece gente espetacular, vemos coisas espetaculares. Esta parte aqui dos Balcãs, agora falando mesmo na minha experiência em si, esta parte aqui na zona dos Balcãs é espetacular. As pessoas ainda vivem um bocado no sintoma de guerra, porque eles saíram de guerra há pouco tempo, há 20 anos. Esta parte da Europa é um bocadinho, perigosa, no sentido de tem que se ter um bocadinho cuidado daquilo que se diz, porque eles aqui ainda têm uma mente um bocado fechada. Eles ainda são muito da guerra e são muito racistas. Quando eu cheguei, eu reparei que não havia aqui pessoas indianas, africanas, é mesmo croatas e mais nada. E eu perguntei, porque em Portugal estamos habituados a ver tantas culturas e aqui perguntei, porque é que aqui não há mais culturas? Pessoas de outros países dizem que a guerra acabou há pouco tempo, eles nunca tiveram, isto foi palavras que um croata me disse, nunca tiveram habituados a ver pessoas de outras culturas no país deles, então não acham muita piada em que vivam cá. Eu perguntei, isso não faz muito sentido, até porque é um bocado racista. Eu entendi o que ele me quis dizer, mas não concordo, porque a parte dele diz, nunca tivemos habituados a ver, ok, até aí, ok, mas ao ponto de bloquearem um bocado a vinda dessas pessoas para aqui, para o país, é um bocado estranho. Mas tu como estudante notas isso? Identificam-te como uma pessoa não croata, não é? Sim, eu só tenho 1,75 m e eles aqui têm todos de 1,85 m para cima. Exatamente, das vistas. De alguma maneira que te olham de lado, fazem-te alguma diferença, sentes-te deslocado? Não, isso não. Eles olham, quando tu vais tipo no autocarro ou assim na rua, há pessoas que olham assim um bocadinho de lado, de pensar, olha o turista, mas não é nada que tu te sintas desconfortável, tanto que eu posso andar aqui na rua à noite sozinho que estou tranquilo. Se calhar também digo isto um bocadinho porque tenho amigos croatas e porque passo muito tempo com eles e que muitos deles me conhecem e estou à vontade, mas eu acho que em si não é nada de mau. É um país interessante de conhecer. Sim, ouvi dizer que tu nem sequer vais passar o Natal a casa? Não, essa é outra aventura. Eu vou passar o Natal, há um amigo meu português que veio para cá trabalhar, então vou passar com ele e com uma família croata. Também dizia que queria comprar o bilhete para eu passar o Natal em casa e eu pensei, ok, eu gostava muito de ir a casa, mas não sei se depois quando estiver em casa e tiver que voltar para cá para fazer mais um mês de escola, não sei se tipo ia me sentir bem. E depois também estava naquela de deixar o meu amigo português sozinho cá passar o Natal, então disse que preferia passar o Natal cá e experimentar outras coisas. Pronto, olha, vamos ver, está quase aí o Natal, não há de ser nada demais, é uma experiência. Okay. Mas assim, eu gosto mesmo é de fincar isto, quem puder que experimente o Erasmus, é uma experiência
experiência mesmo espetacular. Fazemos aqui aventuras que nunca pensámos na vida fazer sequer. Eu vim para cá e ainda realizei um dos meus sonhos, que era vir ver... Sempre fui um apaixonado por futebol. Então consegui ir ver o chamado derby aqui da Croácia, entre o Hajduk e o Dinamo de Zagreb, e foi uma das melhores experiências que eu já tive, foi espetacular. Okay. Mas aqui é outro mundo, aqui é outro mundo. A polícia é muito, muito mais controladora que em Portugal. Aqui a instabilidade política também é um bocado... Eles aqui falam muito da corrupção. É aquele síndrome de guerra que tu falares aqui na Sérvia, é quase te corta o pescoço, por exemplo. Eu não conhecia muito bem a guerra aqui dos Balcãs, só agora que vim para cá é que passei a conhecer mais a história e percebi o quão mal foi há uns anos atrás. Foi uma coisa que ainda hoje pessoas da minha idade falam comigo e dizem: o meu avô esteve na guerra e morreu, o meu pai esteve na guerra e morreu. Fiquei assim um bocado branco, vá, quando me contaram certas histórias, mas... Olha, tu que tens essa experiência agora internacional, olhando para o nosso país, não é? Porque nós costumamos sempre de comparar, até em termos de estudo, também estás em Erasmus e as coisas são sempre feitas de outra forma, mas olhando para as condições que essas universidades têm e as nossas e aquela onde tu estás, há muita diferença, não há? O nível de instalações e de condições é praticamente o mesmo. O edifício onde eu tenho aulas é bastante recente, tem para aí uns 5 ou 6 anos. O nível de ensino, se calhar é porque estou em Erasmus, mas é diferente, é diferente. Era aquilo que eu já disse, é um bocado no deixa andar, vocês vão fazendo. É estranho, é estranho. Lá está, deve ser bem porque estou em Erasmus. Eu acho que esta experiência é mais para nós vivermos outra cultura do que propriamente para estudar. Também faz parte, a ideia é um bocadinho essa, né? Que vocês tenham outras experiências para além de só estar só nos estudos, mas pronto. Ok, David, olha, eu gostei imenso de falar contigo. Dou-te os parabéns porque não é fácil. A maioria das pessoas quando começam a trabalhar dificilmente voltam a estudar. Portanto, tu ao fim de 3 anos teres tomado essa decisão é porque estás mesmo focado. Desejo sinceramente que tu consigas concretizar aí os teus desejos e quem sabe trabalhares no Benfica, já que esse era assim o teu grande sonho. Portanto, quem sabe se de facto daqui a um ano, né, quando acabares, ano e meio, não vais ter lá uma possibilidade, nunca se sabe. Eu nunca se sabe o dia da manhã. Uma coisa que eu aprendi com isto tudo que falámos foi que nunca se sabe o dia da manhã. Já agora, só para terminar, se tu tivesses que eleger, o que é que neste processo todo foi sempre, serviu de suporte? Ou seja, situações ou pessoas que tu achas que foram sempre o teu suporte para tu conseguir chegar onde chegaste hoje? Eu acho que aí até tu sabes a resposta. Foi sem dúvida a minha mãe. A mãe. Foi aquela pessoa que sempre que eu fiz porcaria ou estive no auge, foi aquela pessoa que nunca saiu de lá e sempre esteve lá de baixo, ou a dar palmadinhas nas costas, ou a festejar connosco. E marcou a diferença, certo? Completamente, completamente. Yeah. Se eu aqui estou em Erasmus, também é muito, 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 muito graças a ela e à minha avó. A investigação mostra que o suporte dos pais é extremamente importante, mas a mãe assume sempre um papel muito importante nesta parte do vosso suporte em termos de percurso escolar. Isto eu não estou a dizer que o meu pai também não me deu ajuda, atenção. Exatamente, mas só isso, não é isso. A mãe tem, não sei explicar, a mãe é mãe, pronto, como se costuma dizer, mãe é mãe. Fantástico, boa. Ok, isso é bom porque às vezes os pais acham que vocês, ou porque já são crescidos, não se querem meter, acham que não têm que apoiar, querem que vocês escolham por vocês e às vezes ficam muito na dúvida, falo, não falo, do conselho, não do conselho, mas para aquilo que também estás a dizer, a tua mãe deu-te a liberdade de escolha, mas também estava lá presente, como tu dizes, para puxar as orelhas, entre aspas, ou responsabilizar-te, ou há aqui que fazer um meio termo, mas que o papel deles também são importantes. Isso é fantástico. Olha, muito, muito obrigado. Obrigado. Beijinhos. Tchau.